Amém. Então, vamos dar início. Me permita contar uma experiência particular para você. Todos nós já passamos por situações difíceis, né? Quem aí não passou ainda? Pode se preparar que vai passar. Se não passou, irmão, se prepare para passar, né? E uma vez eu passei uma situação muito difícil, em que, sabe aqueles momentos que você passa por uma situação tão difícil, tão terrível, que você começa a procurar falha na sua vida? Você diz assim, não, aonde que eu errei? Por que eu estou passando por isso? Né? E assim fui eu. E uma das coisas que eu comecei a analisar foi a questão do dízimo. Eu falei, não, essa situação vai ter um fim. Eu sei que Deus vai me restaurar e vai me abençoar, porque eu sempre fui fiel ao Senhor. Eu dizia isso, e eu dizia, não, a Escritura diz, trazei os dízimos na casa do tesouro, porque eu vou abrir a janela do céu, e eu vou derramar uma bênção tal, que dela vos virá maior abastança, eu vou repreender devorador, e bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre. Eu falei, não, essa bênção vai me alcançar, eu só tenho que esperar, porque o Deus que eu sirvo não é mentiroso. Agora, se eu nunca tivesse dado dízimo, a minha fé seria abalada aí. Eu estava numa situação difícil e não tinha em quem esperar. Até a minha oração ela ia ficar sem confiança e comprometida. Porque como é que eu ia dizer assim, não, Deus, eu estou numa situação difícil, mas me abençoa. Aí minha consciência me acusava. Te abençoar como? Tu nunca deu o que é meu? Então, só como experiência, e eu passei por uma situação difícil, em que uma vez eu tive que fazer uma coisa séria, e eu cheguei para uma pessoa e disse assim, olha, eu não tenho nada, você sabe o que é nada? Mas eu tenho algo que eu sei que Deus vai honrar, a minha fé. Quer arriscar? A pessoa disse, quero, e realmente Deus honrou. Do nada, Deus fez o impossível. Mas se você chegar cheio de acusações diante de Deus, não, eu não dou dízimo, não, eu não oro, não, eu não estudo Bíblia, não, eu não faço nada. Na hora da dificuldade, tu vai reclamar com quem? Com quem você sempre desprezou? Então, é necessário a gente orar, buscar a direção de Deus, porque Evangelho não é brincadeira, Evangelho não é para qualquer um, Evangelho não é porta larga, Evangelho não é porta larga. Se o Evangelho fosse porta larga, hoje nós não teríamos espaço mais dentro dessa igreja. O Evangelho que eu prego é um Evangelho de porta muito estreita, não é qualquer um que consegue se render a ele. Às vezes a pessoa vem e passa 6 meses aqui, não aguenta mais, vai embora. Às vezes resiste 1 ano, 2, depois não aguenta mais, vai embora. Isso aqui é um lugar terrível. Então, meu irmão, buscar a direção, ver o que Deus tem para a sua vida. Senhor, vou dar o dízimo? Vou. De quê? Daqui, de lá? Senhor, o que tu queres da minha vida? E deixa Deus falar contigo. Nada de precipitação, simplesmente espere em Deus, que Ele fará aquilo que lhe apraz. Assim, né? Tem um detalhe aí que fala de ofertas alçadas. O que é uma oferta alçada? Nós vemos, por exemplo, com Moisés. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele pediu ofertas ao povo. Essas ofertas são as tais ofertas alçadas. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui, vamos botar uma laje aqui, irmãos, vamos? Tem alguém que possa ajudar? Isso é uma oferta alçada. Não tem nada a ver com o dízimo e com a oferta, porque o dízimo e a oferta já é algo separado, sagrado para Deus, né? Mas se eu disser assim, poxa, tem alguém que possa nos ajudar para nós colocarmos uma laje, fecharmos, botar um ar-condicionado, seja lá o que for, quem for ajudar com o excedente do seu dízimo e oferta, isso é considerado a oferta alçada, né? Não é aquilo tipo assim, você não tem que dar oferta. Você não tem que dar oferta na igreja. Você tem que dar o dízimo. O mandamento é para o dízimo. Mas por que Deus, quando fala em Malaquias, ele diz assim, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas? Por quê? Porque haviam convocações dos sacerdotes para fazer obras extras
em que as pessoas podiam contribuir e não contribuíam, e Deus sabe quem pode e quem não pode. Então as pessoas podiam e não contribuíam, então entrava na lista dos roubadores de Deus. Então mandamento é dízimo, né? Aí se eu disser assim, poxa irmãos, olha, nós vamos fazer uma obra tal aí, alguém que possa ajudar, ajude. Aí é com Deus, é a pessoa e Deus. Não tem aí Deus que vai considerar quem poderia ter feito alguma coisa e não fez. Já teve casos de obras que eu já cheguei lá para o pastor da igreja: pastor, ó, não tenho dinheiro, não tenho como ajudar, mas eu posso botar um tênis, uma calça comprida e posso vir carregar concreto aí, eu sei usar um martelo, uma talhadeira, eu posso ajudar. E foi a minha parte. Então Deus olhou, eu tenho certeza que olhou. Amém? Eu não tinha dinheiro, mas tinha saúde, graças a Deus, e deu a saúde na obra. Entende? Teve um caso de uma igreja que foi ser edificada aqui, tinha uma obra para ser feita, derrubar uma parede, tinha que derrubar uma parede terrível lá, e o pastor lá sozinho, eu não era nem membro da igreja, não tinha nada a ver com a igreja, uma igreja de Nova Vida, eu passei o pastor lá sozinho, a igreja tinha uns 30 membros, o pastor sozinho quebrando um paredão, irmão, maior que tudo isso aqui, mais alto. Eu falei, não é possível. Cheguei em casa, troquei a roupa. Ô pastor, tudo bem? Tudo bom? Aí, essas daqui podem entrar na obra? Já cheguei lá com a minha marreta e com a minha talhadeira. Poxa, toda ajuda é bem-vinda. Tá bom, tem escada aí? Tem, pega ali, beleza. Peguei a camisa, amarrei no rosto e fui encarar a poeira. Será que Deus olhou isso? Não era membro da igreja, não tinha nada a ver com a igreja, mas vi um homem fazendo a obra de Deus lá, sozinho. Falei, opa, vou arregaçar manga, eu quero esse galardão também. E cadê os membros da igreja dele? Aí, chegava a hora do almoço, a minha mãe passava lá tá o pastor ralando, sem um suco, sem uma comida, sem nada. Minha mãe vinha em casa, fazia um belo de um prato de comida, preparava para ele o suco, levava, ô pastor, aí ó, o senhor, ô irmão, muito obrigado, que Deus abençoe. E abençoou? Abençoou sim, abençoou, que minha mãe hoje não tem decepção com nenhum dos filhos. Então a mão de Deus, meu irmão, está aí, pega nela. Entende? Então é isso que Deus, a oferta alçada. A oferta alçada é aquilo que você pode fazer, e Deus sabe que você pode fazer. Não precisa se apertar. Se você achar que vai se apertar e quiser fazer, Deus vai te olhar, que nem olhou para a viúva pobre. Deus vai te olhar. Mas não é esse o contexto da igreja, né? Irmão, as campanhas, você tem que dar, pegue o envelope, vai ser abençoado, se não der, vai ser amaldiçoado, você fez um voto com Deus. Não, não é nada disso. A questão é voluntariedade, coração na obra. Isto é oferta alçada. Tem um item aqui na página 22 que diz: onde, a quem e como entregar o dízimo e as ofertas. Tem gente que entrega dízimo na igreja católica. Ele está colhendo bênção ou maldição? Claro que é maldição, porque ali tem um lugar maldito, tem um lugar fora dos padrões de Deus. Aí tem gente que diz, não, mas eu dei para Deus. Ué, deu para Deus no altar do diabo? Que história é essa? Tem gente que diz assim, não, mas eu dou o meu dízimo na Universal. Está colhendo bênção ou maldição? Maldição, porque Deus não está lá, está contribuindo para a obra do diabo. Aí a pessoa diz, não, mas eu tenho sido abençoada. Por quê? Porque tem um comércio que prospera e a pessoa acha que está prosperando porque está dando dízimo lá. Às vezes até o diabo pode fazer prosperar o negócio de qualquer pessoa. Está contribuindo com ele? Então tem que saber o que é igreja e tem que saber quem realmente foi chamado. Se você entregar o seu dízimo na mão de quem não tem chamado para recebê-lo, você entra em maldição e não em bênção. Você conhece crente aí nas piores situações possíveis? Que se arrasta. Que valor tem hoje alguém chegar e entregar um dízimo na igreja Assembleia de Deus? Para depois eles pegarem o teu dízimo, transformar em faixa de candidato e botar lá na frente da igreja. Isso é bênção ou maldição? Então tem que parar, meu irmão, e pensar.
É o que nós falamos aqui dia após dia. Você tem que estudar a Bíblia e orar. Fazer, estar, ir, tudo segundo aquilo que Deus te orienta. Porque a porta da perdição, ela é muito larga. E Jesus falou que muitos passam por ela. E a da salvação é estreita, e Jesus falou que poucos passam por ela. Então, como que você vai enxergar uma porta estreita, espiritual? Com os teus olhos naturais? Nunca! Você precisa que Deus te mostre aonde está essa porta, porque sozinho você não acha. Entendeu? Sim. Mas Deus não está olhando isso, e esse teu coração, esse teu lado que você não está vendo, entendeu? Você está achando ali que não. Eu entendo o seguinte: a pessoa está numa igreja, coração sincero, teme a palavra de Deus, viu que deveria estar o dízimo, está entregando o dízimo, a igreja já se desmontou, Deus não tem mais nada com a igreja, e a pessoa está lá com o seu coração todo sincero, entregando o seu dízimo. Se essa pessoa é tão sincera, será que Deus já não mostrou que ele não está mais lá? É o meu questionamento. Entendeu? O meu questionamento é esse. A pessoa é tão sincera. Não, o camarada é um católico sinceríssimo. Tá, ele é tão sincero e ainda não descobriu Deus? Paulo era sincero e era um assassino. Jesus se manifestou para ele no meio do caminho. Então, essa questão de a pessoa é sincera, eu entendo. Eu fui sincero batendo cabeça pro tranca-rua. Olha onde eu estou hoje. Porque eu era sincero. Eu fui sincero rezando missa, reverenciando a Marinha, a Rainha da Paz. Eu era sincero. Olha onde eu estou hoje. Então a minha sinceridade serve para Deus me arrancar das trevas e me colocar na luz, não para mim continuar contribuindo com as trevas. Então esse é o detalhe, né? Ah, o pastor, o camarada é homem de Deus, é sincero, tá bem, mas ele é sincero até quando ele vai ficar no erro, já que ele é sincero? Cadê esse Deus que não se manifesta para ele? Se manifestou para mim e para ele não. É injusto? Está fazendo acepção de pessoas? Não, o Deus que eu sirvo não é injusto, não faz a acepção de pessoas. Então, se alguém é sincero, vai encontrar o meu Deus. Se é sincero, tem que encontrar o meu Deus. Ah, cada um serve a Deus da sua maneira. Não é possível, porque a regra é uma. A regra é uma, é Bíblia. Todos nós temos que nos curvar à regra da Bíblia. Ah, mas o camarada não entendeu dessa maneira, então ele não é sincero. Porque quem é sincero vai entender o certo. Deus se manifesta. Então, existe esse lado sim, de pessoas que estão numa aparente sinceridade, mas essa sinceridade acaba sendo desmontada quando você chega para levar para a pessoa a palavra da verdade, e você vê que ela não aceita, tem mais orgulho do que sinceridade. Então essas coisas acontecem. Aqui nós temos várias experiências de pessoas do ministério que tiveram contato com pessoas de Assembleia de Deus. Pessoas que, inclusive eu tive, pessoas que disseram, não, a minha igreja está mergulhada na política, mas eu vou lá e sirvo a Deus. Eu não tenho nada a ver com política. Eu não aceito política. Quando os políticos estão falando lá, eu até viro as costas e vou embora. Ué, é só assim? Ah, então tá bem, então eu vou pro terreiro de macumba, e quando o diabo manifestar, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Mas vou continuar frequentando lá. Eu vou para a igreja católica, vou lá rezar minhas missas, e quando o padre está falando, tá bom, eu viro as costas e vou embora, mas todo dia eu volto para lá. Cadê a mudança? Tem coisa errada. Então, se Deus mostrou que não está na política, e a pessoa não aceita a política, porque o Espírito de Deus já revelou, ela tem que mudar. Tem que dar novo rumo à vida dela. Enquanto ela não der novo rumo, ela não vai alcançar nada. Então, a sinceridade é muito boa, mas não é o bastante. Tem que mudar de atitude. Deus vai se revelar e tem que mudar de atitude. Então, a quem entregar o dízimo é a questão, né? Você vê que tem católicos que são fiéis. A pessoa diz, eu entreguei meu dízimo a vida toda. E porque tem uma condição financeira boa, aquilo ali não faz a mínima falta mesmo, ela acha que Deus está abençoando ela porque ela dá o dízimo na igreja católica. E ela está debaixo de uma maldição. Dependendo do nível da maldição, a pessoa vai empurrando com a barriga, vai tocando o barro. Você vê que o jovem rico, ele era muito sincero, não era? Eu tenho guardado todos os mandamentos. Quanto quer saber, Senhor?
que farei para herdar a vida eterna? Ah, tu é tão sincero, então eu vou te dar, vou provar a tua sinceridade. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, me segue. Tu é tão sincero, então me segue. O homem baixou a cabeça e voltou para as suas riquezas. Então, aqui tem a quem e como entregar, né? Outra coisa, a quem você entrega o seu dízimo? Por que você faz isso? Você faz isso porque o pastor é seu amigo? Ou porque um dia o pastor te prestou alguma ajuda, algum auxílio? O seu dízimo tem que ser dado com consciência exclusiva de que essa atitude você está fazendo diante de Deus e que não interessa para ninguém mais. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Não entregue dízimo na mão de pastor. Não se preocupe em escrever nome, meu irmão. Deus está vendo. Deus não precisa ler que você escreveu dízimo do fulano de tal. Tá bem, você escreveu para quem ler? Para Deus ou para o pastor? Você tem que ser homem de Deus, espiritual. Às vezes as pessoas querem, como eu acompanhei tanto isso, faziam questão absoluta. Uma vez na igreja, as pessoas foram entregar o dízimo, não tinham imprimido os envelopes, não tinha envelope. Teve gente que não quis entregar. Esperou até que o envelope fosse impresso para que ela pudesse escrever o nome. Ela queria dar para Deus ou para o homem? Não, meu irmão, eu nunca quis saber de nada de escrever. Eu nunca quis saber. E aí um dia a igreja botou lá a planilha dos que davam dízimo e dos que não davam. Lá estava o meu nome em falta. Eu não escrevia nome no papel, não escrevia nome no envelope. Aí todo mundo passava lá no quadro da igreja, lá, irmão Pirani não dá dízimo não. Tá roubando a Deus, tá em maldição. Vai. Tá mesmo, vai. O que você faz, que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, você tem que prestar conta a Deus. O resto se exploda. Essa é a minha atitude. O resto que se exploda, meu. Se você é homem de Deus, você serve a Deus. Acabou a história. É a minha atitude radical. Eu não dou satisfação a ninguém. Entende? Eu não me preocupo de ser aprovado diante dos homens. Eu me preocupo de ser aprovado diante de Deus. Eu não me preocupo em ser honesto com as pessoas. Eu me preocupo em ser honesto comigo mesmo e com o meu Deus. Se eu sou honesto comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu Deus, e o resto? Não interessa quem faça o meu julgamento na terra. Só quem pode bater o martelo é aquele que está no céu. Então, consciência. Você vai entregar o seu dízimo? Quer trazer dentro do envelope? Quer até botar o nome? Faça, mas não faça isso com o coração achando que homens tenham que ver isso. Porque quem pede o dízimo e a oferta sua não é homem. Você está cumprindo a palavra de Deus e não de homem, né? Já teve casos aqui de pessoas chegarem no ministério: pastor, eu vim trazer o meu dízimo, querer entregar na minha mão. Atitude errada. Veio trazer o seu dízimo? Está ali a caixa. Entende? Por quê? Se vem entregar na minha mão, pode ser que já tenha alguma outra intenção depois. Como eu conheci casos de membros que faziam questão de levar envelopinho na mão de pastor e depois vivia pedindo dinheiro emprestado para o pastor. Então já tinha uma intenção, né? Já tinha uma intenção. Essa é a verdade do que a gente vê. Você está fazendo para Deus? O que interessa os outros? Não interessa. Então, depois você lê, tem alguns detalhes, tem várias passagens bíblicas aí, né? A gente pega aqui, fala abrangentemente algumas coisas, algumas experiências, mas você deve estudar a apostila, ver os detalhes, as passagens bíblicas, porque é aí que verdadeiramente seu entendimento vai funcionar, tá? Tem uma tal aí, além da oferta alçada, tem a tal oferta de sacrifício e tal. Hoje, nada disso, meu irmão, é como foi naquele tempo, né?
oferta de sacrifício. Que oferta de sacrifício é essa? Aqui até fala, tem uma referência de Deuteronômio, em que o autor aqui, não fui eu que escrevi isso, ele diz assim: é mais importante para Deus do que as 3 anteriores. Desta depende as outras. Trata-se do culto, louvor e adoração a Deus. Deus deseja que nossa vida seja uma oferta constante de sacrifício em louvor e adoração. Se pensarmos assim, quando vamos à igreja, seremos muito abençoados. Quem deseja adorar também deseja dizimar e ofertar. Enfim, ele coloca como principal o que procede do coração, que ele fala de louvor, adoração, orações, etc. Então, ele chama de oferta de sacrifício atitudes muito mais espirituais do que carnais, naturais. Atitudes muito mais no invisível do que no visível. E ele diz, dessa oferta de sacrifício que ele coloca como o louvor, a sua reverência, o seu culto a Deus, ele fala, dessa é que as outras dependem. Ou seja, se o seu coração não está na presença de Deus, não adianta vir querer comprar Deus com seu dízimo. Quantas pessoas, quantos ímpios que um dia passaram pela igreja, leram um trecho na Bíblia, chegaram para mim: olha, eu queria dar o meu dízimo, queria mandar o meu dízimo todo mês lá para a igreja. Eu falei assim: não, irmão, você está frequentando igreja? Não. Você conhece alguma coisa da Bíblia? Ah, um pouquinho. Não é isso que Deus quer. Deus não quer o seu dízimo, Deus quer primeiro a sua vida. O que adianta? Eu disse isso e ninguém jamais teve coragem de dizer. Ele foi dar o dízimo em outro lugar, porque não disseram isso para ele, mas eu disse: não adianta você entregar o seu dízimo e depois ir para o inferno. Eu disse isso para ele. Mas na outra igreja onde ele foi, o pastor de braços abertos recebeu o dízimo dele. E lá manda o camarada todo mês, manda o dízimo para a igreja. Mas ele nunca pisa na igreja. Então ele está dizimando, está pensando que está sendo abençoado, e no final da vida vai baixar ao inferno. Tomara que não, mas o caminho que ele está é esse. Então não adianta. O seu dízimo, o nosso dízimo, não compra Deus. O nosso dízimo não compra Deus. O dízimo é uma atitude de obediência. Não é para comprar Deus. E não precisa cobrar de Deus. Ah, Deus, eu dei o dízimo. Não precisa cobrar. Deus sabe das obrigações dele. Alguma pergunta aí? Sim, tem pessoas que preferem a expressão a gente entrega o dízimo, né? Entrega o que é de Deus. Certo. Porque se nós fôssemos colocar na balança, a vida quem nos deu foi Deus, a saúde quem nos dá é Ele, os livramentos quem nos dá é Ele. Aí a gente consegue um emprego para ter aí uma condição financeira, andar nessa sociedade, aí depois acha que está dando alguma coisa para Deus. Se a vida foi Ele que nos deu, a saúde é Ele que nos dá, os livramentos é Ele que nos dá, tantas coisas Ele que permite acontecer nas nossas vidas de bem, aí depois a gente acha que está dando alguma coisa para Deus, se achando ainda no direito de cobrar. No caso de empresa, o dízimo é tirado do faturamento total ou do Empresa? Essa é o total faturamento do mês. Uma pessoa que tem uma empresa. Veja bem, a pessoa tem que entender, tudo é uma questão de contabilidade, né? Por exemplo, se eu vou fazer um negócio, normalmente as empresas fazem negócios, né? Então elas já fazem um negócio projetando que vai ter um determinado lucro. Então vamos dizer, uma empresa compra de mercadoria R$1.000. Ela compra de mercadoria. Aí ela vai pagar de funcionário mais R$1.000. Então ela investiu 2.000. Ela aplica isso no mercado, tanto de funcionário como de, enfim, toda aquela estrutura da empresa.
ela tem de retorno para si, vamos dizer, 10 mil. Disso, de 2 mil que ela investiu, ela tem um retorno de 10 mil. Na minha cabeça, pelo que eu entendo, 2 mil aqui são subtraídos e ela tem 8 mil, dos quais ela teria que entregar o dízimo. É uma questão de contabilidade, né? Então, quer dizer, aí ela pega, vamos dizer, os 8 mil e investe. Dos 8 mil ela fatura 80 mil. Então ela tem 80 menos 8, que ela teria que... Dízimo do tempo? Eu não vou nem ser tão taxativo, né? Às vezes a gente falando, até umas pregações, algumas coisas a gente puxa para esse lado. A verdade é que você tem que dar tempo a Deus. Agora, se você considerar um dia de 24 horas, considerar que você tem que dormir, segundo a ciência, uma média de 8 horas, né? Você tem uma série de outras atividades que você tem que fazer. Às vezes é aquele armário da cozinha que tem que botar, é a boia da caixa de descarga que estragou, é o carro que você tem que mandar para um conserto. Tudo isso toma o seu tempo? Toma. Aí daqui a pouco te sobrou que tempo? Às vezes você passa o dia inteiro e não sobrou tempo nenhum. Às vezes te sobrou coisas que você não poderia ter deixado de fazer, te sobrou aí de tempo 2 horas. 2 horas em que você está completamente esgotado, cansado e não consegue dobrar os joelhos para orar. Então, eu não posso criar um dízimo de tempo. Eu tenho que me programar para buscar a face de Deus. E já que o dia tem 24 horas, então eu tenho que buscar a Deus 2 horas e 40 minutos? Não, não é isso. A filosofia não é essa. Eu tenho que buscar a face de Deus e não me limitar a tempo. Eu tenho que buscá-lo. Todo dia eu tenho que ter o meu momento com Deus. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que, como se diz, me programar para isso. Entende? Então, outra coisa, a leitura bíblica. A leitura bíblica, que tempo você vai dar à leitura bíblica? Depende do que você considera que será a leitura bíblica na sua vida. O que isso significa? Você tem como conhecer Deus fora da Bíblia? Você tem como conhecer os ensinamentos? Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos. Como você vai conhecer os mandamentos de Deus fora da Bíblia? Então tem coisas que se tornam complicadas. Então você precisa ir para a Bíblia. Se você precisa ir para a Bíblia, e você tem a ideia de que quanto mais você ler e estudar a Bíblia, maior será o seu conhecimento, crescimento espiritual, e mais Deus vai contar contigo, você vai se resumir em buscar a Deus em 2 horas e 40 minutos por dia? Hoje o meu tempo, ele não é 24 horas empenhado na obra de Deus, porque sempre aparece uma coisa natural que eu tenho que fazer. Não pode. Imagina, o cano está pingando. Eu vou deixar ele pingando? A boia da caixa d'água estourou. Lá vou eu. Às vezes eu passo um dia todo para trocar uma boia. E daí? Tenho que fazer. Então tem coisas que não vamos criar um critério, né? O dia tem 24 horas, eu tenho que calcular o meu dízimo do meu tempo. Não, mas que eu tenho que buscar a face do Senhor, eu tenho. Eu trabalhava no Bradesco de segunda a sexta. E eu não tinha tempo de tocar na Bíblia durante a semana. Quando chegava no sábado, eu desprezei os torneios de ping-pong, os torneios de futebol, a praia, desprezei tudo. Eu começava a ler Bíblia de 8 horas da manhã e parava 8 horas da noite. Então, você tem que buscar a Deus. Dá o seu jeito, procura, ora, para Deus te dar o discernimento. Aonde você vai aplicar o seu tempo? A Bíblia diz, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Agora, enquanto eu fazia isso, durante a semana, não tinha jeito. O banco era terrível. Às vezes eu saía do banco 2 horas da manhã, sem ganhar 1 centavo de hora extra. Mas o meu sábado,
era sagrado. Aí batia na porta os irmãos da igreja batista. Aí, pintou um futebol aí, vamos lá? Pô, não vou não. Tô ocupado aqui, não vou não. Aí vinha outro sábado. Aí, tem um torneio aí, vamos lá? Poxa, não dá pra mim não. Vinha outro sábado. Ó, o pessoal o grupo jovem da igreja marcou uma saída aí pra praia. Vamos lá? Não dá pra mim não. Eles estão até hoje nos torneios, no futebol e na praia. Eu tô aqui. Então a realidade é essa. Nós temos que dar tempo para Deus. Se eu não tenho tempo para Deus, Deus não tem tempo para mim. Agora, eu vou te confessar. Eu passei por um período em que eu não conseguia orar, nem ler Bíblia. Eu chegava em casa, simplesmente eu desmaiava. Eu trabalhava até sábado. Eu chegava em casa, eu desmaiava. Literalmente eu desmaiava. Quando eu sentava para tirar o sapato do pé, que eu tirava o sapato, eu caía ali mesmo. Quando eu ia ver, era madrugada. Ali eu desmaiava, com metade do corpo fora da cama. Desmaiava. Eu não conseguia pegar numa Bíblia. Eu não conseguia fazer uma oração. A minha oração era assim, 10 segundos. Mas esses 10 segundos tinham valor para Deus. Era o que a minha estrutura conseguia dar. Era o meu melhor. Aqueles 10 segundos era o meu melhor. Então, irmão, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Não vai querer fazer o teu relacionamento com Deus vinculado a um relógio que os homens criaram. Antes que existisse um relógio, já se buscava a face de Deus. Né? Muito antes. Então, poxa, hoje eu orei só meia hora. Tem gente que está orando 5, 6 horas e que Deus está assim, ó. Tem gente que está em cima dos montes aí, clamando, jogando palavras pro ar e Deus não está nem aí. E tem gente que quando dobra os joelhos 1 minuto, o céu vem abaixo. Então a questão é relacionamento com Deus, não é tempo. Amém? Alguma pergunta para encerrarmos? Pastor, só sobre aquela passagem de Pedro e Jesus, e é perguntado para ele se eles não pagavam, Jesus não pagava o custo de dracma. Como é que pode ser esclarecida essa parte? Porque perguntaram, né, para Pedro, né? O vosso mestre não paga tributo? Aí Pedro foi lá e falou com Jesus. Aí Jesus falou assim: o que vos parece, Simão Pedro? De quem cobram tributos os reis da terra? Dos filhos ou dos estranhos? Aí ele falou assim: dos estranhos. Aí Jesus falou: então, logicamente, os filhos estão isentos. Ele não era Jesus, filho do rei Davi? Então Jesus não teria que pagar tributo, o tributo do templo, porque ele era descendência do rei Davi. Ele não tinha que pagar tributo. Mas Jesus falou o quê? Para que não os escandalizeis. Vai lá, pega o teu anzol, que eu já te mandei largar ele, né? Mas tu tá com ele escondidinho lá, né? Jesus já mandou você largar o anzol, irmão? Joga fora de vez, você não vai mais precisar dele. Pedro não. Pedro, venha após mim, eu te farei pescador de homens. Pedro, tá bom, Senhor, peraí. Guardou o anzol ao invés de jogar fora. Quando Jesus chama, não tem volta, irmão. Então, Pedro, pega lá o teu anzol, que está escondidinho, vai lá e joga no mar. Tu vai pegar um peixe, o primeiro, porque a minha pescaria é certa, né? O primeiro, tu vai, abre a boquinha dele, tem um estáter, tu dá ele de tributo por mim e por ti. Só para não escandalizar esses rebeldes aí que não estão discernindo quem sou eu. Vamos pagar o tributo. Não tem problema não, eu tenho, eu pago. Então, mostra que ele nem andava com dinheiro, né? Da forma que as pessoas estavam cobrando. Tem uma série de detalhes. Agora, Jesus demonstra aí que ele não quis escandalizar, porque ele poderia dizer assim: peraí, estão cobrando tributo de mim? Seus cegos, vocês não me reconhecem não? Sou filho de Maria, filho de José. Vai ver a genealogia de José. Sou filho do rei Davi. Aí era um escândalo generalizado. Sou filho do rei Davi, eu não tenho que pagar tributo. Quando ele se apresentasse naquela cidade, que mandasse ver a genealogia, que descobrissem que ele era filho de Davi, aí pegou.
aí realmente iam querer que ele fosse proclamado rei de Israel e que liderasse a nação contra os romanos. Então Jesus, opa, peraí, não vamos escandalizar eles não. Vamos lá, vai lá, pesca lá e resolve a questão. Vamos deixar eles aprender. Ou seja, vamos fazer por menos. Amém, irmão? Vamos fazer por menos. Enquanto pudermos fazer por menos, a gente faz. Pisou no meu carro, tá, eu tiro o pé e sigo o caminho. Pisou no meu pé, eu peço desculpa e vou embora. Agora, quando a muralha estiver na minha frente, que eu olhar que não tem por onde me desviar, aí ela vai ter que cair. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.